pro dia que eu fui pra um date com um completo desconhecido. Às vezes a gente se pergunta, ai, será que esses homens que ficam buzinando, fazendo psiu na rua, realmente acham que alguém vai dar moral pra ele? Vão. Vão sim, tá. Eu vou. Eu dei. Moral, calma, não chegamos lá ainda. Esse dia em questão, eu saí pra uma festa com os meus amigos. E eu não era tão apocalíptica assim, quanto eles. E aí eu voltei mais cedo. Deu 4 horas da manhã, eu falei, não, gente, ó, um beijão pra vocês, tô vazando. E aí fui eu e minha amiga embora, as duas caminhando pelas ruas de São Paulo. Aí tá lá as duas caminhando pela estrada fora, nós fomos bem contentes. E aí do nada aparece um carro com 2 belos rapazes. E aí começaram, ei, morena. Morena é clássico, né? A gente, ai, macho, sai, macho. Eu, sai. E eles ficaram tipo, ei, a gente, ai, sai pra lá. Só que eles foram insistindo. Chegou um momento ali que eu passei meu celular. Hoje em dia eu olho pra trás e falo, gente, que carência é essa? Que carência é essa? Será que era falta de figura paterna? Não é possível. Aí beleza, a gente foi conversando. Isso eu andando e ele dentro do carro, tá? Ele foi meio que me escoltando, assim, nem pra dar uma carona, né? Mas tá bom. Até chegar na minha casa, porque nisso que ele parou pra conversar com a gente, já tava perto da minha casa. Aí a gente foi andando, pá, chegou na minha casa. E aí, menina, quando pensa ser que não dá pra piorar, é aí que piora. Chegou na porta da minha casa, ele me chamou assim, perto da janela. A gente foi lá e se beijou. 4 horas da manhã, sábado. Por onde será que essa boca não passou nesse dia? 4 horas da manhã, sábado, uma pessoa totalmente duvidosa. Eu fui lá e beijei. Beleza, a gente continuou conversando no outro dia. Descobri que ele tinha 26 anos, na época eu tinha 19. E aí, menina, essas conversas calorosíssimas. Calorosas como as lavas dos vulcões. Lavas vulcânicas. E eu toda assim, não, nossa, se você tiver com essa intenção, já vem sabendo que não vai rolar. E aí a gente marcou de sair, no mesmo dia, tá? No dia seguinte, a gente marcou de sair, e aí, menina, eu tomei um banho, aquele banhão que a gente sabe, aquele mesmo. Vou mais sair de casa assim, não rolarás. Não rolarás. Aí ele chegou aqui na minha casa, veio me buscar, e a gente começou a decidir o que a gente ia fazer, porque a gente só marcou que a gente ia se ver. E aí, depois de longas discussões de pra onde iremos, no final ele decidiu que ia me levar no McDonald's. De fato, o melhor lugar pra se ir no primeiro encontro, né? Aí a gente comeu e começou a andar de carro. E aí, misteriosamente, ele parou na frente de um grande M, de um mote. Aí ele olhou pra mim e fez... Até tuço. Ele olhou pra mim e falou assim, e aí, bora? Bora? Aí eu... Não, nem pense. Aí, menina, ele teve a pachorra de olhar pra mim e falar assim, nossa, mas o que a gente vai fazer então? Já tá tarde, é domingo, tá frio. O que a gente vai fazer? Só piora, mas eu gosto de pagar pra ver, até o final. Aí eu falei, não sei, vamos ficar aqui no carro. Aí a gente ficou no carro, começamos a dar uns beijos ali, uns beijos aqui, né? E aí começou o quê? A subir o quê? Chamas. Chamas começaram a subir, um fogo no meu... E aí calhou que no final das contas a gente foi pra onde? Pro mote. A gente foi pro mote. Aí beleza, até aí tudo bem. Acontece que, a partir deste momento, foi só pra trás. Assim, quando pensa que não, afundava mais um pouco. Ia afundando. Eu ultrapassei do fundo do poço. Eu fui até um pouquinho mais. Até um pouquinho ali. Menina, a gente chegou lá na recepção do mote. Ai, mano, que vergonha, que humilhação sem fim. Aí a recepcionista bem assim. Boa noite. Quantas horas? Aí ele. Uma horinha. Mas aí beleza, subimos e aí pelo menos cheguei lá, gente, o corredor do mote parecia coisa de filme, assim. De filme de terror. Cara, o terreno abandonado aqui da minha rua, aqui ó, no vizinho aqui, seria melhor. Mas aí no meu pensamento eu tava assim, não gente, não é possível, esse cara ele deve ter um talento. Ele deve ter algo pra me mostrar. Ele tem algo pra me mostrar, não é possível essa derrota aqui. Eu tava confiante no propósito pra viver o processo. Eu tava confiante no processo para sim viver o propósito. Sério, não era possível que seria em vão tudo aquilo que eu tava passando, não é possível. Spoiler, era possível sim. Aí beleza, entramos no quarto, pá, não sei o que, deitamos, colocamos um filme ali, né, pra dar um climinha. Aí, beija aqui, tirou as vestes, não sei o que lá, tal, não sei o que. Ai, também não vou te contar tudo, né, tipo, a gente é amiga, eu sei e tal, mas... Tipo, e aí, menina, eu tava numa pegada mais real, mais querendo ver o que ele tinha pra me oferecer. Aí, o que eu fiz? Falei, não, vamos dar um gás aqui, né? Ele vai ver, gente, ele vai se apaixonar agora. Sério, não sei nem o que ele vai fazer, porque agora eu vou mostrar o meu talento. Aí eu comecei a arranhar as costas dele. Ele pegou e falou bem assim pra mim. Ai, para, depois eu fico toda ardendo por causa das minhas tatus. Aí, beleza, eu achando que não podia piorar. Menina, foi assim, ó. Foi, em média, uns 4 minutinhos de fight, né? Ali não sei o que lá, não sei o que. 4 minutinhos. Esse homem me pega e me deita. Tipo, fatality. E eu sem entender nada. Gente, eu tava assim,
Porque parou? Parou por quê? E aí ele começou a reclamar. Que ele tava odiando aquele lugar, que tava todo desconfortável. E aí começou a mudar de assunto, falou, ai, onde você furou seus piercings das orelhas? Falei, gente, não é possível que eu estou neste lugar, nesse ambiente, com esse macho, perguntando sobre os meus aparelhos auditivos. E aí, pra dar um grande final, este homem simplesmente levanta, coloca suas vestes e fala, vambora. Aí se instaurou um silêncio ensurdecedor no caminho até minha casa. Ele me deixou em casa e falou assim, no final, pra dar aquele tchan, né? E aí, gata, depois a gente marca pra gente se encontrar de novo. Eu ouvi direito? Meu amor, prometeste tudo, entregastes nada. Juro, simplesmente achei que esse homem ia me levar no céu e voltar. E ele simplesmente me deu foi uma bica lá pros quintos dos infernos. E o boy, que falava que não conseguia me assumir porque ele era autista. Um certo dia, eu fui num barzinho, aqui na minha cidade, até que a garçonete veio me trazer um bilhete. E nesse bilhete, a pessoa pedia o meu número. Então eu olhei, né, pra ver de quem que era. E, gente, era de um cara extremamente lindo. Então eu passei o meu número pra ele e a gente começou a conversar. Dessa conversa rolou alguns encontros e desse encontro a gente começou a ficar sério. Só que tipo era um relacionamento meio que à distância, sabe? Ele morava na capital e eu morava no interior. No início a gente se via praticamente toda semana. Ele vinha pra minha cidade, eu ia pra cidade dele. A gente conversava todo santo dia, a todo momento. A gente fez uma viagem até pra Europa. Eu conheci todos os amigos dele, ele conheceu todos os meus amigos. Só que toda vez que eu falava em relacionamento sério, ele dizia que tinha um problema com isso. Ele disse que, inclusive, ele não conseguia se tratar. Ele disse que ele era autista e que a palavra relacionamento pra ele era um trauma, devido a experiências passadas. Beleza, por ele ser autista, eu entendi. Ou seja, a gente seguiu do jeito que tava. Até que se passou 1 ano que a gente tava nisso e ele começou a ficar estranho comigo. A gente já não conversava tanto, a gente já não se via tanto. E eu sempre perguntando se ele tinha alguma coisa e ele sempre dizendo que não. Até que um certo dia eu recebi um e-mail com o nome dele e o nome de uma garota. E nesse e-mail também tinha o meu nome com uma vaquinha do lado, tipo assim, corna, entendeu? Mandei esse e-mail pra ele, só que ele disse que não sabia do que se tratava. Só que, obviamente, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Até que um dia eu decidi ir pra capital sem falar nada pra ele. Marquei com alguns amigos meus de lá pra gente ir no lago. Esse lago, geralmente, o pessoal sempre se reunia ali. Sempre lotava de gente nesse lago, então a gente foi pra lá. E enquanto eu estava lá curtindo o meu rolê, coincidência ou não, quem que eu vi com uma outra garota? Exatamente, o meu boy. A hora que eu vi ele com outra, gente, eu me tremi toda, passou um filme na minha cabeça, sabe? Eu chorei na hora que eu vi, só que eu não fui atrás dele. Até que eu comecei a reparar que ele começou a se esconder pra eu não ver ele. Mal sabia ele que eu já tinha visto, faz tempo. E nesse mesmo dia, a menina postou uma foto com ele e sabe o que ele fez? Ele repostou. O meu mundo simplesmente caiu a hora que eu vi aquilo. Porque assim, ele não queria nada sério comigo, só que ele também não queria abrir mão de mim e não queria que eu me afastasse dele. Ele queria eu e queria todas. Eu sofri por muito e muito tempo, não vou mentir. Só que Deus, ele é tão bom na minha vida que ele me presenteou com um namorado assim, perfeito. E quando esse meu ex-boy descobriu que eu tava namorando, sabe o que ele falou pra uma conhecida minha? Ele disse que tava de coração partido, pois agora ele tinha me perdido de vez. Homem sendo homem, né? E eu, que descobri o meu chifre através de uma leitura labial. Literalmente. Uma coisa eu falo pra vocês, a mulher que observa, ela não perde nada. Eu tava namorando fazia uns 4 meses. E quando eu conheci o meu namorado, várias e várias pessoas vieram comentar comigo que ele era muito mulherengo. Só que pra mim, ele sempre deixou muito claro que ele me amava muito e que ele jamais me trairia. E eu, toda boba, completamente apaixonada, acreditava nele, óbvio. Até que um certo dia, eu e o meu namorado e um casal de amigo nosso, decidimos fazer um tacho na casa do meu namorado. E enquanto a gente estava sentado lá na frente, né, na calçada, passou de carro um outro amigo do meu namorado.
Nisso, ele chamou a gente pra ir na rua de cima, num churrasco que o pessoal tava fazendo lá. O meu namorado queria, porque queria ir, eu não conhecia ninguém, mas como o meu namorado conhecia todo mundo, eu fui. Chegando naquele churrasco, eu já fiquei encanada, porque assim, gente, tinha umas 20 mulheres e uns 6 homens. Então eu falei pro meu namorado que eu queria ir embora, eu não queria ficar ali. Então o meu namorado pediu pra gente ficar pelo menos uma meia hora, porque ia ficar feio se a gente fosse embora. Tá bom, sentei lá no meu cantinho junto com a menina que tava comigo e o meu namorado foi conversar com os amigos dele. Nisso, gente, bem de frente comigo, só que assim, elas estavam de frente comigo, mas elas estavam distante de mim. Então, como eu estava dizendo, de frente assim comigo tinha 4 meninas sentadas. Elas estavam de frente, mas elas não estavam tão próximas a mim. E quando eu bati o olho nelas, eu comecei a reparar que elas estavam cochichando e olhando pra mim. Então eu peguei e fiquei olhando pra elas. Até que uma delas disse perfeitamente assim: amiga, eu fiquei com o namorado dela ontem. Ele disse que tava solteiro. Sim, deu pra ler perfeitamente. E só quem tem esse dom sabe. Na hora já levantei, fui até ela e pedi pra ela repetir o que ela tinha falado. E ela, toda vermelha, olhou pra mim e disse que não tinha falado nada pra mim. Então eu falei pra ela que não foi pra mim mesmo, foi pra amiga dela e que eu tinha lido o que ela tinha falado. Quando eu falei isso, ela ficou totalmente nervosa, deu pra ver que ela ficou sem reação. Ela levantou e chamou o meu namorado. E assim que o meu namorado chegou, ela olhou pra ele e falou: olha, você se resolve com a sua namorada porque ontem você falou pra mim que você tava solteiro. Ah, filha, a única coisa que eu lembro depois disso é que eu quebrei aquela casa inteira. Eu nem sabia quem era o dono daquela casa, eu nem sabia quem era o dono ali. A única coisa que eu sabia é que tudo que eu achava na minha frente eu tacava nele. Eu não lembro quem me parou, eu não lembro como eu fui embora. Eu só sei que no dia seguinte eu acordei com uma mensagem do meu ex dizendo assim: obrigado pelo prejuízo na casa de fulano, eu vou ter que pagar tudo, sabia? E você vai me ajudar? Respondi a mensagem dele dando risada e mandei aquele emoji pra ele mostrando o dedo do meio. Bloqueei ele e esse nem é o melhor. Sabe qual é o melhor de tudo? Uma semana depois eu tava num rolê e eu trombei no rolê o melhor amigo do meu namorado, que inclusive era o dono da casa que eu, quebrei tudo. E nesse rolê ele pediu pra ficar comigo, eu aceitei e estamos ficando até hoje. Não deu namoro ainda, a gente tentou esconder, inclusive, por um bom tempo das pessoas. Só que muita gente tá sabendo, quase todo mundo agora já descobriu. E é isso, vamos ver no que vai dar.